galera, eu me chamo Arlene e você está no canal Vasco Meu Mundo para mais um giro de notícias do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Antes de começar, eu quero estar pedindo para você que não é inscrito e está aqui pela primeira vez, inscrever-se, vem fazer parte da família Vasco Meu Mundo para ficar sempre por dentro das notícias do nosso gigante na minha voz. Deixa o like aí no vídeo que vai estar me apoiando pra caramba também para o YouTube entender que os meus conteúdos são bons, são relevantes e está transmitindo para mais vascaínos. E o principal é não esqueça de ativar o sininho das notificações para sempre ser notificada pelo YouTube quando eu postar novos vídeos aqui. Fez tudo isso, eu vou direto ao ponto, que é falar do nosso amado clube para você. E eu começo falando sobre o BTG, que acenou com a compra de ações, mas o imbróglio do Vasco segue com fim de suspensão da arbitragem. A suspensão da ação na Justiça e da arbitragem termina nessa quinta-feira sem expectativa de renovação e sem acordo de venda entre o Vasco e a ECAP, a seguradora americana que herdou os ativos da 777 Partners. A volta da arbitragem promete ser um novo capítulo de um litígio que parece longe do fim. Nos últimos dias, houve movimentações que causaram barulho nos bastidores. O banco BTG Pactual acenou com oferta à ECAP por parte das ações correspondentes a 31% do total da SAF, aquelas adquiridas pela 777 em 3 anos de aportes no contrato com o Vasco. O valor da sondagem foi de 30 milhões, cerca de 170 milhões de acordo com o câmbio atual, o que significa metade do investido pela 777 no Vasco, que foram 60 milhões. Segundo o estipulado em contrato, hoje com seus efeitos suspensos por decisão liminar da Justiça do Rio, o Vasco deveria concordar com a venda das ações, mas o clube não foi informado da possibilidade da operação com o BTG, muito menos dos termos. O banco já havia desenhado moldes da negociação, com um aporte inicial de 15 milhões, cerca de 85 milhões na nossa moeda, e a outra metade sendo quitada após auditoria. A diretoria de Pedrinho se incomodou quando soube da negociação entre BTG e ECAP. Os dirigentes entendem que é preciso haver alinhamento com o novo comprador para não se repetir, por exemplo, o modelo da 777, no qual havia distanciamento físico e principalmente do projeto para o futebol. Há um agravante nessa insatisfação vascaína. A negociação correu em paralelo à aproximação do clube com o BTG para empréstimo e preparação de entrada da recuperação judicial. Na semana passada, o jornal Valor Econômico publicou os moldes da proposta feita pelo banco ao clube. Em nota, o Vasco negou as conversas, mas afirmou que os termos jamais seriam aceitos. Alguns dos termos da proposta noticiados pelo Valor e rechaçados pelo Vasco foram os seguintes: empréstimo de 165 milhões com prazo de 2 anos e 6 meses de pagamento, com juros de CDI mais 11,5% ao ano. Como garantia ficariam as ações da SAF do Vasco, que representam o controle do clube, que inclui 20% das ações detidas pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, o CRVG, 6% da comissão em futura venda da SAF do Vasco. Parceiros de outras operações do futebol brasileiro, o BTG não demonstra interesse em ser controlador da SAF do Vasco nem de outros times. A intenção era casar a operação de compra das ações da ECAP com o saneamento das dívidas do Vasco no processo de recuperação judicial, que daria um alívio com alongamento dos acordos. Então, o banco venderia o ativo, no caso a SAF do Vasco, para recuperar o investimento com lucro. No entanto, as duas operações, o empréstimo ao clube e a compra de ações da ECAP, só vão avançar se houver mudança nos termos das propostas. Hoje a divisão de ações da SAF vascaína é a seguinte. Vou falar tudo certinho para você poder entender. 30% pertence ao clube associativo. 31% pertence à 777, que os comprou em aportes desde 2022. 39% em discussão na arbitragem. Em meio ao imbróglio jurídico, o Vasco não comenta o assunto. Representantes da ECAP não retornaram os contatos feitos pelo GE. O Banco BTG Pactual também foi procurado, mas não quis se manifestar. Prorrogação de suspensão quase descartada. O acordo entre Vasco e a ECAP para a suspensão da ação na Justiça e da arbitragem
foi homologado na Justiça no dia 31 de julho, mas o protocolo é do dia 24 daquele mês, na FGV, tribunal escolhido para arbitragem do litígio. Assim, faltam 2 dias para o fim do prazo de 3 meses. No momento, Vasco e EICAP praticamente descartam a prorrogação da suspensão por um motivo simples, que é o acordo de venda das ações da SAF vascaína está muito distante. Se houver consenso mais adiante, os dois lados entendem que a volta da arbitragem não atrapalharia futuro entendimento. É muita coisa, minha gente, é muita coisa. Por isso, o prazo de fim da suspensão em si não significa mudança imediata no imbróglio que tem liminar em vigor no Brasil, aquela que deu o controle da SAF ao clube associativo em maio, e outra nos Estados Unidos contra a 777 e a EICAP. E a Lei Adenauer. Para ocorrer a venda de ações, além da necessidade de acordo entre Vasco e EICAP, ainda há o caso da Lei Adenauer na Justiça Americana. A liminar de 8 de julho, revelada pelo GE no dia 11 de outubro, mostra que a Lei Adenauer tem poder de limitar os réus 777 e EICAP de se desfazerem dos ativos. Embora a empresa do grupo que controla os clubes de futebol não esteja citada na ação, fato que deixa o Vasco seguro de possível operação de venda da SAF. A liminar garante à Lei Adenauer direito a qualquer receita de ativos também de clubes de futebol da 777. É muito problema, é muita coisa estranha, né? Agora, uma outra notícia para você que ficou comigo até aqui é que, segundo o BTB Esportes, o meio-campista do Vasco, Dimitri Payet, quer cumprir seu contrato com o Vasco, que se encerra em meados de 2025, mas uma renovação se torna distante. Atualmente, Payet recebe o maior salário do Vasco com 1,5 milhão, segundo o BTB Esporte, né? Em contrapartida, seu desempenho vem bem abaixo do que se espera do camisa 10 da equipe. Afinal, em 23 jogos no Brasileiro e Copa do Brasil, o craque marcou apenas 1 gol e deu 5 assistências. Agora eu vou perguntar para você que ficou comigo até aqui, se você é a favor ou contra uma possível saída do Payet, se você acha que ele vai ajudar em 2025 o Vasco, que ele deve ficar, ou se você acha que ele já está fazendo hora extra e deve sair. Deixa a sua opinião aí nos comentários, que a sua opinião, com certeza, é muito importante aqui para o canal Vasco Meu Mundo. No mais é isso, você que ficou comigo até o final do vídeo, eu peço para estar deixando o like, para se inscrever se não é inscrito e está aqui pela primeira vez, e ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro das notícias do nosso gigante comigo, Arlene Valentim, aqui diante do canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais notícias do nosso gigante para você. Saudações vascaínas, tchau!